Então, como falávamos ainda há pouco, a nossa alegria de poder falar do Evangelho de Cristo. E eu quero, nesse momento, fazer uma leitura de um trecho que nós encontramos na Bíblia. E essa passagem ela é encontrada em uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo a irmãos cristãos que moravam em uma cidade chamada Tessalônica. Então ele escreveu 2 cartas a esses irmãos e nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 14. Se o caro amigo depois se interessar para refletir também, para meditar sobre esta leitura, anote onde vai ser encontrada a referência bíblica. A carta de Paulo aos Tessalonicenses está no Novo Testamento. A Bíblia tem 2 partes, né? Antigo e Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, você vai encontrar Paulo falando estas palavras que vamos ler agora. O capítulo 4 e o versículo 14. Ele diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Estamos diante de uma expressão que tem um conteúdo muito profundo. E nós queremos, nestes poucos minutos, fazer uma abordagem sobre aquilo que Paulo quis dizer neste pequeno trecho que acabamos de falar. E então, nós vamos analisar o texto de forma rápida, mas com cuidado, para que possamos extrair as informações que estão aqui. Ele começa dizendo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Olha, está aqui uma verdade extraordinária. Que Jesus morreu e ressuscitou. E creio que todos sabem o que significa ressuscitar. Alguém que partiu desta vida, que faleceu, que morreu, voltar a viver novamente. Então, esse é o significado de ressurreição. Ressurreição. Voltar a viver outra vez. Eu creio que o caro amigo nunca tenha presenciado isso. É algo que para a humanidade digamos, seria desejável. Se, por exemplo, alguém que tem um parente e de repente o dia que a morte bate a porta e aquela pessoa nos deixa, aquele parente nos deixa. Então, se tivesse alguma maneira de fazer com que ele voltasse a viver, através de algum meio, por exemplo, a medicina, seria algo desejável, porém, humanamente falando, impossível. Impossível. Há no nosso meio, inclusive, uma afirmação que se costuma ouvir e até falar, de que para tudo tem jeito
e só não tem jeito para a morte. Mas, de acordo com a leitura que nós fizemos aqui, nós queremos trazer esta novidade, esta notícia de que para a morte tem jeito. A morte tem jeito. E o jeito para a morte está em Jesus Cristo. E esta é a razão que nós saímos pela rua para dizer que a nossa vida não é só esta vida aqui nesta terra, que é tão passageira, que passa tão rapidamente. E a gente gosta tanto de viver. A vida é tão maravilhosa que qualquer ser humano, em sã consciência, gostaria sim de viver muito e com saúde. Todos, com certeza, gostariam de viver muito e com saúde. Mas, infelizmente, desde que o pecado entrou no mundo, junto com o pecado também entrou a morte. E a morte é uma consequência do pecado. Mas nós nas ruas estamos anunciando que há uma pessoa que esteve aqui nesta terra, que combateu contra o pecado, que venceu o pecado e que também venceu a morte. E agora ele manda anunciar a todas as pessoas em todos os lugares do mundo que aqueles que acreditarem na sua palavra também poderão ser vitoriosos sobre a morte através dele. Então esse é o significado da palavra que nós encontramos aqui. Como diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então bem aqui há algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos entender, nós precisamos crer que Jesus morreu sim, como todos nós um dia morreremos. Mas com uma diferença, ele morreu, porém ressuscitou. E eu quero afirmar isto de uma forma, da melhor forma possível. Porque até muita gente sabe, tem o período de Páscoa, em que as pessoas comemoram a sexta-feira da Paixão e o domingo de Páscoa, onde é mencionada a ressurreição de Jesus, mas para muitos isso não passa de simples ritual. Mas o que eu quero dizer, que Jesus de fato ressuscitou. Ele está vivo, e está vivo para todo sempre. E a boa notícia é que todos aqueles que acreditarem em Jesus, na sua palavra, mesmo que também um dia morram, mas irão voltar a viver em Cristo e para sempre. Não existe uma notícia para nós seres humanos maior e melhor do que esta. Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo. E aqui o texto diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então esse é o primeiro passo. Crer que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também, aos que em Cristo dormem. Aos que em Cristo dormem, o que significa isso? Quem é que dorme em Cristo? A esse dormir aqui está se referindo ao sono da morte. Os que em Cristo dormem, em Cristo quer dizer o quê? Aqueles que acreditaram e aceitaram a palavra de Cristo. Quem crê na palavra de Cristo também pode dormir, mas não é o sono natural, é o sono da morte. Morrer, na expressão que a gente compreende claramente. Então, os que em Cristo morrerem, Deus os tornará a trazer. Deus os tornará a trazer. O que isto significa?
aqueles que partiram desta vida, mas antes de partir desta vida, fizeram a sua confissão diante de Deus de que acredita na palavra de Jesus e na sua ressurreição. Essas pessoas que assim fizeram também irão ressuscitar para viver com Cristo eternamente. E então, eu preciso dizer também que quando isso acontecer, que quando acontecer esta ressurreição, imagina, eu estou aqui agora, eu não sei quantos dias eu ainda tenho nessa terra, mas eu já estou firmado na fé, que mesmo quando eu morrer, depois que eu morrer, mas Jesus vai voltar um dia a esta terra e Ele vai fazer eu viver outra vez. E assim, como eu creio nesta promessa, nós estamos compartilhando para que você também possa acreditar nela e desfrutar dela. Porque só os que acreditarem, só com quem acredita que vai acontecer isso. Os que não acreditarem não terão este privilégio. E é isso que é triste, que é lamentável, porque a oportunidade de crer é quando a gente ouve esta palavra. Este é o momento de poder acreditar nisto. E é a sua oportunidade de crer, se ainda não creu. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida que já acredita nessa palavra. Se você já fez essa decisão, se você já tem essa promessa, já está afirmado nela, graças a Deus por isso. Mas se você tem alguma dúvida e ainda não tomou essa decisão, eu quero te dizer que isto é uma questão de urgência. A necessidade é grande do ser humano de compreender isso e tomar essa decisão para que possa alcançar essa graça, que é a maior dádiva de Deus a toda a humanidade. Este era o nosso recado aos nossos caros amigos neste momento. E que Deus vos abençoe e que guardem esta palavra para a sua vida. Muito obrigado a todos.